Esse método tem uma carta disponível na internet, gratuita para download. Nessa carta, de um lado tem o passo a passo de como fazer a avaliação e do outro lado tem uma chave de interpretação. Qual que é o objetivo central aqui? É que o produtor, o consultor consiga fazer no campo em qualquer momento a um custo baixo. A carta é gratuita, então eu recomendo que vocês imprimam em folha A3, que é maior, e emplastifiquem ela para levar no campo, sujar, molhar e não vai estragar. De um lado aqui tem uma régua, e se imprimir em folha A3, essa régua vai ficar em escala correta, né? Escala real. E aqui nós temos basicamente 5 notas que nós demos para a qualidade estrutural do solo. A nota 1 e 2 é a qualidade ótima, muito boa. A 3 é um limite, é um sinal de alerta, por isso estão nas cores aqui do semáforo. E quando está na nota 4 e 5, já está com um problema de compactação mais evidente. E nós temos que mudar o manejo daí. Quais são os critérios para avaliação? Então nós olhamos o tamanho do agregado, nós olhamos a forma que o agregado se quebra quando nós manipulamos, olhamos a presença de raízes, se está formando aqueles clusters ou não, tem minhoca, tem outros organismos vivos. E por fim, aqui bem na direita, nós temos uma quebra do agregado até mais ou menos 1,5 cm. Aí você vai ver que quando o solo não está compactado, esses agregados quebram de forma mais arredondadas, são agregados mais biogênicos, e quando está mais compactado, fica ângulos retos. E aí nós falamos que são agregados de origem fisicogênicas, de compactação efetivamente. No campo, o que você vai precisar? Uma pá de corte, uma bandeja, preferencialmente branca, e a carta. E uma faca de serra, pode ser aquelas de cortar pão, que vai ajudar a tirar esse bloco. Então, você pega, abre uma pequena trincheira ou apenas um V para conseguir tirar um bloco. Esse bloco, assim, tentar tirar ele o mais completo possível, né, sem quebrar ele muito. Então ele vai ter o tamanho da pá, que é 25 centímetros por 20 de largura, e eu indico cerca de 10 centímetros de espessura. Coloca na bandeja e começa a manipular de baixo para cima com os dedos, de forma que você gentilmente vai quebrando os agregados nas linhas de fratura natural que existe no solo. E aí você vai começar a observar cenários como esse, onde você vê uma diferença muito forte, gritante aqui na amostra. Você mede com aquela régua e vai ver, eventualmente, camadas contrastantes. E aí você pode alocar aquelas notas. Aqui, só a título de exemplo, nessa amostra nós tínhamos uma camada de 0 a 14, 15 centímetros, uma nota abaixo do limite de 3, né? Então tá verdinho aí porque tá ok. E abaixo dela, como vocês podem observar aí na imagem, tá bem compactado. Blocos grandes, duros, mais quadriculados. Então a nota foi 4. Então essa é uma profundidade crítica ao crescimento radicular. E ainda você pode, se quiser, fazer uma média ponderada, e você vai ter uma média global, então, de todo o bloco de 0 a 25 centímetros. Nesse caso foi 3,2. Na média, indica que nós temos que ter cuidado aí e eventualmente mudar o manejo, porque nós estamos correndo o risco aí de comprometer o crescimento das plantas. Bom, esse método é um método visual, ele é simples, ele é barato, ele demora cerca de 10 a 15 minutos para fazer no campo. E por ser tão simples, é óbvio que precisa um treinamento mínimo. Assim, tem um monte de vídeo na internet, pode entrar em contato conosco aqui na Exalc, enfim, outros colegas que trabalham também. Mas ele é importante que nós validamos, os colegas que desenvolveram e depois quem utiliza, como o nosso grupo, validou isso cientificamente. Então, um método validado,
não é aleatório, empírico totalmente. É validado, e esses gráficos mostram que os scores ou as notas do VES, elas se correlacionam muito bem com densidade do solo, com macroporosidade do solo. Então, duas medidas de laboratório, mais complexas, mais caras de fazer. E você consegue fazer com o VES no campo e ter uma boa correlação com essas métricas de compactação e aeração do solo. Tanto para solo arenoso, textura média, quanto argiloso. E também nós vimos correlação importante, significativa, com capacidade do solo estocar água e também com resistência à penetração. Com RP, uma boa correlação aqui. Com R's bem expressivos aqui, coeficiente de correlação e com significância alta. Então, o que isso significa no frigir dos ovos? É que, eventualmente, nós termos uma pá ali na caminhonete é muito mais barato do que nós termos um penetrômetro digital, que custa cerca de 10 mil reais hoje no mercado. Talvez é mais fácil, nós já conseguimos uma aproximação muito rápida aí direto no campo. Rapidamente aqui dar dois exemplos para vocês de resultados, então eu deixei o título aqui do artigo científico, quem tiver mais curiosidade, olhe os detalhes no material. Uma avaliação que nós fizemos aqui para entender o impacto da expansão de cana sobre áreas de pasto, basicamente. Que é basicamente o cenário de expansão de cana aqui no Brasil. E nós observamos, e tem uma mata como referência. Então, na mata, é claro que dá para observar que a qualidade estrutural é melhor. No pasto, nós já temos aqui um indício de compactação em profundidade. E na cana, obviamente, nós temos um cenário aqui de compactação mais intensa. E isso refletido pelas notas. Apesar de que a nota da cana aqui ficou no limite, 3. Então, assim, gera uma certa preocupação, mas ainda não está comprometendo de fato o crescimento da cultura. E o que começa a se perceber é uma redução daquela camada com melhor qualidade. Então veja, a mata tinha uma camada bem espessa, depois o pasto, então a mata aqui, toda ela era de alta qualidade, o pasto já tinha uma camada um pouco menor, e a cana tem uma camadinha aqui bem pequena já, que é basicamente a interface com a palhada. Então é um método simples que nós conseguimos observar isso no campo. Quem não faz nenhum diagnóstico, talvez tenha que começar com esse, que é barato, simples e vai te dar uma resposta imediata. Uma outra avaliação que nós fizemos aqui em Iracemápolis, próximo a Piracicaba, com um experimento de 4 anos que nós tínhamos de remoção de palha. E aí observa-se, né? 0 palha, então o solo descoberto, até 15 toneladas de palha. E eu acho que fica evidente aqui pelas fotos a alteração muito importante na estrutura do solo. Então, conforme você deixa mais palha, você reduz aquela nota do VES, que quanto menor é melhor, né? Quando você remove toda a palha, você gera um cenário de desproteção total e o solo fica muito suscetível à compactação. Nota 4,5, quase o máximo que é 5 nesse caso. E o que foi mais legal nesse trabalho, que nós fizemos em colaboração com os colegas do Laboratório Nacional de Biorrenováveis, o antigo CTBE, é que depois nós correlacionamos com várias métricas. Então um colega perguntou antes da condutividade elétrica, esse foi o trabalho pioneiro que nós fizemos para entender que, puxa, parece que compactação tem relação com condutividade elétrica, e uma relação aqui muito alta. Então deu aquele primeiro estalo que é possível eventualmente estimar através daqueles sensores de campo. Então uma boa correlação com condutividade, com umidade, com resistência, com macro e microporosidade, com diâmetro médio de agregados e inclusive com minhoca. Veja que interessante, pessoal. Solo que tem uma estrutura melhor, ele tem mais minhoca. Solo que tem um valor, uma nota muito alta,
não consegue criar condições adequadas para que a macrofauna se desenvolva. E eu acho que a maioria sabe, né, que minhoca talvez é um dos melhores indicadores de qualidade do solo. É um dos organismos, um dos bioindicadores mais importantes que nós temos. Bom, deixo a referência para vocês olharem com detalhes esse trabalho que é super interessante. E eu finalizo essa parte dizendo o seguinte, eu sou um entusiasta, talvez a pessoa que mais utiliza esse método aqui no Brasil, atualmente, e assim, avaliamos vários cenários, pasto, cana, grãos, mata, sistemas integrados, no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Colômbia. Então, tem já uma expertise aí interessante nesse assunto. Nós observamos que é prático, que é fácil, que o resultado sai na hora, que você pode discutir com o produtor, que é uma ferramenta didática para entender o solo. Ao manipular o solo, você vê muita coisa que no dia a dia passa despercebido. É comprovado e aceito cientificamente. E por essa relação com outros indicadores, nós consideramos que é um indicador integrativo. Se você não tiver condições de avaliar mais nada, você pode começar pelo VES, que você vai ter uma ideia do todo e depois, na medida do possível, vai assim, refinando as avaliações com outros parâmetros.